Se você tem um hábito legal, tipo, eu tenho horário de dormir, eu tenho horário de acordar, eu tenho horário de arrumar minha cama, o meu filho, por exemplo. Então, ele vai saber que ele vai poder administrar não só o tempo, mas o dinheiro, as relações. É tudo intercalado e as pessoas não conseguem entender isso. Então, as crianças precisam de começar desde pequenininhas a criar hábitos. A gente tem um módulo desse na minha mentoria, a gente faz isso. Os meus meninos não aprendem somente a lidar com o dinheiro, mas eles aprendem o valor, eles aprendem disciplina em casa, eles têm que trabalhar para os pais. Eu falo assim, trabalhar assim. Eles têm que procurar desenvolver valor em casa. Então, uma atividade da minha mentoria é o que eu posso agregar na minha casa de valor para os meus pais, que os meus pais não me pediram. Então, eles têm que arrumar problemas para resolver em casa. E isso eles vão começar desde pequenininho. Então, desde pequenininho, eles vão arrumar uma sapateira que está desarrumada, ou eles vão arrumar a despensa dos pais, ou eles vão levar um cachorro para passear, limpar uma comidinha de cachorro, coisa que eles não precisariam estar fazendo, mas que eles estão procurando solucionar um problema. Então, quando chega na fase adulta, isso é empreender. Quando você empreende, você soluciona problemas o tempo inteiro. Só que os pais precisam de entender que isso é plantado quando eles são pequenininhos. E vão desenvolvendo e melhorando. Quando chegar na vida adulta, eles só vão colher os frutos. Na minha época mesmo... Eu levava os pais espancavam mesmo, né? Era sem dó, né? Mas estava tudo certo. E tem gente... mas isso causa... Como é que é? Deixa trauma. Não sei o que é trauma o quê? Me ensinou foi ser homem, foi ser hoje ter o caráter que eu tenho. E eu vou dizer pra ti, não tô dizendo pra ninguém espancar ninguém, claro. Mas eu tô falando o seguinte, o que você falou aqui agora, a gente tem que aprender a dizer não. E às vezes, isso é firme. quer explicar firme exatamente, e quer explicar o não, fica com dó, porque não sei o quê, porque não, eu tô fazendo isso, quer justificar, vou tirar o teu telefone, porque tudo bem, não fica bravo com o papai, não fica bravo com a mamãe. Gente, se for desse lado, desse jeito não vai funcionar. Estamos de volta com mais um Vida Inteligente na América Podcast. Já estava com saudade disso aqui, faz 2 semanas que a gente não grava podcast, devido ao evento do Summit que a gente estava, né, para acontecer no último dia... Que dia que era? Dia 24, né? E a gente teve que transferir. Bom, mas estou aqui com a minha amiga, né? Posso chamar de minha amiga, né? Novamente com Thaís Rezende, que veio lá do estado da Virgínia, né, Thaís? Vim representar a Virgínia, gente, Richmond. Temos brasileiro lá em Richmond. A Thaís, que além de tudo, né, que você já conhece aqui através do outro podcast, ela também é idealizadora do Líderes do Futuro. Para quem não conhece, o Líderes do Futuro, ele procura, né, ensinar educação financeira infantil. Não é aquela educação, a Thaís vai falar um pouco mais, né? Para crianças, mas era para os pais ensinarem as crianças. Mas eu vou deixar com ela, que ela explica melhor isso para vocês. Só de uma coisa, um projeto lindo. A gente vai bater bastante papo de muita coisa. Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda ao Vida Inteligente na América. Que bom ter você aqui de novo, né? Eu que agradeço, Wagner. É uma honra estar aqui nesse podcast. Já estou sentindo que Boston vai ser minha segunda cidade, porque é a cidade que eu mais viajo aqui dentro dos Estados Unidos. Então, já estou me sentindo em casa. Obrigada. Maravilha. Obrigada por compartilhar esse tempo comigo aqui. Não, e assim, né? Você estava para vir para cá por causa do Summit que ia ter no final de semana. Não ocorreu o Summit, mas veio do mesmo jeito, né? Sim, vim aquecer do mesmo jeito. Já estou aqui aquecendo para quando for dia 28, né? Se Deus quiser. O Summit vai acontecer aí em junho e aí já estou aquecendo já pro próximo, então. Pro próximo, então. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que tá falando do Summit. O que pra ti, assim... como é que eu te falo a pergunta? Você criou um evento porque você tem um projeto que você queria mostrar esse projeto para mais pessoas, né? De uma forma... Mas o que os palcos, assim, tá contribuindo na tua vida em relação ao teu projeto? Eu comecei aí em eventos, na verdade, foi em janeiro do ano passado. Até lá eu só trabalhava, vim para a América igual todo imigrante, mas eu resolvi que eu queria mudar um pouco a minha vida e eu queria buscar evoluir mais, porque só fazer dinheiro já não estava me completando por dentro, sabe? Sim. Então foi onde eu comecei a ir em eventos, fui em Orlando, que a minha região não tem, né, eventos. Então eu fui em Orlando, depois eu vim em Boston, vim em alguns eventos aqui. E aí foi onde a gente se conheceu.
E aí os eventos me conectaram com pessoas que estão mudando de nível, que estão buscando subir de nível. E isso para mim foi ótimo. Então, em 1 ano e pouco, a minha vida mudou totalmente. Justamente por estar procurando e andando com essas pessoas. Então, é realmente o que eu tento passar para os meus pais, assim, para as crianças que eu tenho a mentoria, tentar coisa nova, buscar coisa nova, andar com quem está evoluindo, olha com quem que seu filho está andando, essas coisas básicas, assim. Então, para mim, estar em evento mudou totalmente. A Thaís de janeiro de 2024 para a Thaís de agora é 100% diferente. Eu consigo ver que a minha vida mudou, a minha forma de comunicar mudou, a forma com que as pessoas me veem também mudou, entendeu? As pessoas me veem com mais autoridade, como uma pessoa que está ali fazendo um projeto com muita responsabilidade social, porque o meu projeto não é somente para mim, o meu projeto é para as famílias. Então, as pessoas conseguem ver isso também de forma nítida. Não, com certeza. Mas agora falando de palco, você já palestrou muito, né? Porque no Summit tu deu um show, né? Então, todo mundo acha, né, que eu já palestrei assim, mas não, eu subi em 4 palcos só. Mas que isso, na minha vida a tua toda. presença de palco. O vídeo tá lá no YouTube, tá aqui no Vida Inteligente da América, inclusive, né? O vídeo tá ali, a tua presença de palco, a forma como tu lida. Não, mas isso e é o que tu herança. passa, né? E o interessante é que é interessante o que você ensina. Você não foi para lá contar a vida da Thaís, você foi para lá ensinar algo para as pessoas. Então, quem esteve no Summit lá e assistiu a tua palestra, saiu de lá com ferramentas. Sim, o que eu tento passar coisas aplicáveis. Não adianta eu chegar lá e falar para um pai, faz o seu filho investir na bolsa, se nem o pai sabe o que é uma bolsa de valor, nem o filho sabe o que é uma bolsa de valor. Não vai adiantar. Então, tem que ser coisas que tá ali no dia a dia, que as crianças vão saber guardar um dinheirinho ali, em vez de gastar na hora, guardar uma semana, guardar um mês. Isso é uma forma de investir. Porque quando você deixa o seu investimento por mais tempo, ele vai crescendo. Então, você pode ensinar isso de uma forma diferente para as crianças. E eu tenho o dom, eu acho, porque a minha avó era professora leiga. Então, a minha avó morava na roça, era professora leiga, sem estudo. A minha mãe foi a primeira a fazer faculdade. E depois de pedagogia, eu fiz pedagogia. Minha irmã pedagoga, nós somos todos pedagogos e professores na minha casa. Então, eu tenho essa facilidade a mais por subir no palco, dar aula, porque eu sempre dei aula no Brasil, né? Eu era professora, então eu chego numa sala com 40 crianças. Já sabe o que tem que fazer. E eu me viro. Então, assim, o palco para mim é uma diversão. É uma diversão. Não, isso é muito interessante. Thaís, a gente está falando disso aí e tu sabe que eu tenho um programa de mudança de hábitos. Sim. Né? E eu vejo que ensinar educação financeira para pessoas que nunca tiveram educação financeira é meio que você desenvolver um hábito novo. Com certeza. Né? É igual, tipo, você querer instruir a pessoa e estar fazendo exercício físico todos os dias se ela nunca fez. É uma das coisas mais difíceis que tem. E como que tu procura estar fazendo isso? Digamos, despertar o interesse nas pessoas, em fazer as pessoas... Na verdade, não é despertar o interesse, é fazer as pessoas entenderem que aquilo dali é extremamente importante. Não dá mais para brincar de não saber nada sobre educação financeira. As pessoas acham assim, quando as crianças estão com 12 anos, 13 anos, aí os pais vêm falando assim, mas o meu filho tem essa atitude. Não é que seu filho criou essa atitude de uma hora para outra. O seu filho desenvolveu essa atitude. Com o exemplo dos pais, Com o né? exemplo dos pais. Então, por que a educação financeira e hábitos? Quando eu vi o seu programa, né? Porque eu tô lá no grupo, eu vi o seu programa, eu achei a coisa assim, excelente. Por quê? Porque tudo aquilo ali é o que os pais precisavam estar trabalhando com os filhos, que vai gerar com que essas crianças possam ter uma vida financeira saudável também. Os hábitos básicos, uma alimentação saudável. Se você alimenta saudável, provavelmente, se você tem um hábito legal, tipo, eu tenho horário de dormir, eu tenho horário de acordar, eu tenho horário de arrumar minha cama, o meu filho, por exemplo. Então, ele vai saber que ele vai poder administrar não só o tempo, mas o dinheiro, as relações. É tudo intercalado e as pessoas não conseguem entender isso. Então, as crianças precisam de começar desde pequenininhas a criar hábitos. A gente tem um módulo desse na minha mentoria, a gente faz isso. Os meus meninos não aprendem somente a lidar com o dinheiro, mas eles aprendem o valor, eles aprendem disciplina em casa, eles têm que trabalhar para os pais. Eu falo assim, trabalhar assim. Eles têm que procurar desenvolver valor em casa. Então, uma atividade da minha mentoria é o que eu posso agregar na minha casa de valor para os meus pais, que os meus pais não me pediram. Então, eles têm que arrumar problemas para resolver em casa. E isso eles vão começar desde pequenininho. Então, desde pequenininho, eles vão arrumar uma sapateira que está desarrumada, ou eles vão arrumar a despensa dos pais, ou eles vão levar um cachorro para passear, limpar uma comidinha de cachorro, coisa que eles não precisariam estar fazendo, mas que eles estão procurando solucionar um problema.
Então, quando chega na fase adulta, isso é empreender. Quando você empreende, você soluciona problemas o tempo inteiro. Só que os pais precisam de entender que isso é plantado quando eles são pequenininhos e vão desenvolvendo e melhorando. Quando chegar na vida adulta, eles só vão colher os frutos. Então, o seu programa, para mim, é excelente. Eu acho que tinha que ter nas escolas, para te falar a verdade. As crianças precisam de ter horário para dormir, horário para comer, exercício físico, leitura, coisas básicas. Tinha que ter, entendeu? E quando chega na vida adulta, se não tem isso feito na base, é muito difícil. Então, é onde que os adolescentes sofrem muito porque não teve uma base. Não tem uma base. E é muito difícil, eu vejo, de você implementar em uma sociedade que é muito imediatista, que quer o resultado agora, que procura, digamos, só prazer agora, não se preocupando com investir para o futuro. E eu vejo que o teu projeto é lindo, é maravilhoso, é uma sacada assim que eu vejo que não sei se existe outro igual. Eu, pelo menos, não tinha escutado falar até você falar, né? Porque existem vários programas de educação financeira, mas não se portando exclusivamente com a criança. Né? Eles querem ensinar os adultos a investirem, esse tipo de coisa, né? Que não dá nem chamar de educação financeira, vamos dizer assim, né? Só está ensinando, né? Ela ensinando a administração financeira para as pessoas, né? E no teu caso, tu estás querendo educar desde criança, que os pais se moldem. E qual que é a barreira mais difícil que tu enfrenta? Para mim, eu acho que é a questão do tempo. É porque os pais não entenderam que a presença e o tempo é o que tem mais importante na vida dos filhos. Então, quando os pais começarem a entender que eles precisam de sentar com os filhos por pelo menos ali 20, 30 minutos todos os dias, fazer uma atividade legal com o filho, tirar o filho do telefone. Você acabou de falar, né? Tá uma sociedade onde que as coisas estão rápidas. Saiu o estudo lá com a memória do peixinho, até saíram um monte de vídeo falando que a gente tem uma atenção menor que o peixe dourado, né? Porque os nossos 3 segundos ali no rolar o dedinho é 3 segundos. Então, assim, se você não, às vezes, fazer uma desintoxicação do seu filho com essa parte do social, só vai aumentando essa velocidade, de 3 passa para menos, a necessidade é muito grande, é um vício igual a uma droga, uma cocaína, é um vício igual a uma droga normal. A necessidade da dopamina rápida, ela é um vício. Então, os pais precisam de entender que eles são responsáveis por isso. Se o meu filho está viciado, não é porque o meu filho está viciado, porque ele está. O meu filho não pode comprar um telefone, o meu filho não pode comprar um tablet. Se ele está usando, é porque alguém está dando. Então, as pessoas precisam de entender que as crianças precisam de tempo, mas as crianças precisam de presença. Os pais estão esquecendo de estar presente. E é aí que vai refletir. Tudo reflete, né? Você tem um caso recente que você está disciplinando a tua filha, a tua sobrinha, a minha sobrinha, né? a minha sobrinha é meu case. Sucesso. A minha sobrinha, ela é o meu case porque eu aplico Como é que tá tudo agora? nela. Então, isso é muito interessante. As crianças aprendem por fases e elas mudam a cada 4 anos, mais ou menos. Então, as pessoas me perguntam, Thaís, como que você ensina educação financeira para criança muito pequenininho? A gente divide mais ou menos assim, de 2, 3 aninhos a 7 aninhos, por exemplo, a gente ensina somente educação financeira, a gente não ensina empreendedorismo. Então, ali a gente ensina a criança a guardar, a criança vamos supor, a ter uma gratificação um pouquinho mais demorada. A gente ensina ela, por exemplo, a gastar de forma consciente, o que ela vai querer, o que é uma coisa necessária, do que é uma coisa que ela, né, quer só fazer. Com 7, 8 anos, a gente já pode ensinar, de 7, 8 a 10, a gente pode ensinar a empreender, 10, 11. Então, a gente pode ensinar a fazer uma banca de limonada, a vender coisas que ela não usa em casa, a fazer um cartão de Natal e vender cartão de Natal, fazer cartão de mãe. A gente pode ensinar a fazer o dinheiro, né, nessa idade. Quando começa depois dos 13, que é a fase da pré-adolescência, já está entrando em outra fase. E aí é a fase que ela já está saindo do mundo ali do familiar e indo para o mundo dos coleguinhas. Então, ali já muda. A minha sobrinha está entrando nessa fase. Então, assim, antes, a minha sobrinha, se eu falasse com ela, nossa, Lara, vamos vender paçoca na rua? Ela, tia, vamos vender paçoca na rua. Então, tipo, a minha sobrinha era assim. Agora, ela já está começando a falar assim, ai, tia, mas eu já estou com vergonha dos meus coleguinhas. Então, eu já tenho que saber manusear, entendeu? Ela é diferente. Então, as pessoas precisam entender que as crianças precisam de estar na sua fase certa para fazer cada atividade. Mas a Lara foi realmente a minha... o meu teste, ela foi o meu teste. Tipo, ela comprou o iPhone dela vindo para os Estados Unidos. Quando ela veio para cá, ela me pediu, né? Tia, me dá um iPhone? Eu falei, com certeza, vamos trabalhar. Levei ela para trabalhar com as minhas meninas, né? Limpar a casa, porque eu tenho uma companhia de limpeza, então ela foi limpar a casa. Aí a outra vez que ela veio, ela me pediu para vir, aí ela já tinha 13 anos. Eu falei, beleza, se você pagar essa passagem, você pode ir para os Estados Unidos. E todo mundo fala assim, você tá louca de fazer uma menina de 13 anos pagar a passagem? Eu falei, Lara, eu vou te dar $200 para você comprar
bijuteria, você começa o seu negócio, você faz o dinheiro. E aí ela me mandava Pix, porque eu controlava o dinheiro. Então tinha dia que ela me mandava Pix de R$2,50, R$1,50, e aí o Pix caía. Eu falava, o que é isso, Lara? Ela falou, tia, a senhora falou que é para mandar, então controla o dinheiro. Então, assim, ela foi juntando e ela conseguiu vir para os Estados Unidos ano passado com o dinheiro dela. E é orgulho. De 13 anos, 13 anos ela comprar a passagem dela, ela oferecer para os coleguinhas, ela fazia reunião, ia coisas lá em casa, reunia a família, ela vendia para todo mundo. E assim, vai criando uma pessoa que tem uma comunicação melhor também, sabe? A minha sobrinha, ela é bem comunicativa. De chegar num lugar, ela é meio tímida, mas por ela ter desenvolvido isso, se você começar a conversar com ela, ela vai argumentando com você e ela é ótima de argumentação, porque ela desenvolveu através das vendas. Então, isso são coisas que os pais podem desenvolvendo. E a Lara, com certeza, ela foi o meu caso. Vai ser uma ótima vendedora. Ela vai ser uma ótima vendedora. Vai saber lidar com objeções. Que legal isso. E imagina, né? Eu tava aqui, você estava falando tudo isso, eu imagino o seguinte, para ti, tu teve que causar um desconforto nela, tirar ela da zona de conforto por um minuto. E eu vejo que hoje, a tela que você mencionou é as coisas que mais colocam as crianças numa zona de conforto, gerando aquela dopamina, que daqui a pouco eu não sei onde vai parar. Porque as coisas estão ficando muito rápidas e de uma forma assim que cada vez elas querem mais. Criança comendo com o celular não larga por jeito nenhum. Mas às vezes a gente tem que ver se os pais não estão fazendo a mesma atitude, né, Wagner? Exatamente isso. Tudo isso tem que ser... como tu falou, ninguém faz as coisas porque alguém te manda fazer. Faz, por exemplo. Sim. Eu vejo que isso aí também é algo que vem de dentro de casa. Mas mesmo que os pais não façam, que ela aprendeu com um coleguinha ou com alguma coisa ou outra, você tem que retirar. Tem que policiar, tem que dar limite, né? Sim. Tu tem tanta hora pra ficar... A Lara, vou dar um exemplo dela. Ela veio e ficou comigo, né? Ela comprou a passagem, veio e ficou comigo aqui uns 2 meses e pouquinho, que ela ficou um pouquinho a mais, que ela ficou pro Líderes do Futuro, pro meu evento. Então, ela pôs até um stand dela no Líderes do Futuro. E teve uma semana que a Lara estava um pouco agressiva. Ela estava mais respondona. Ela não é de responder, ela sempre dá benção, assim, senhora, tia, a gente educou ela dessa forma. Certo. Então, assim, teve uma semana que ela estava mais agressiva. Eu só peguei o telefone da mão dela e guardei o telefone na minha gaveta. E aí ela ficou, mas o telefone foi eu que comprei. Eu falei, não, o telefone foi você que comprou, mas você está mudando quem é você está mudando a Lara. Então, quando você trazer a Lara, que a gente conhece, que vive aqui dentro de casa, aí tudo bem, você vai ter seu telefone de volta, você vai ficar 2 dias sem seu telefone. E pronto. E eu não vou argumentar com uma criança. Certo. Agora, os pais querem argumentar com uma criança. Ai, querida, eu vou te tirar o telefone por 2 dias, porque não sei o quê, porque você está respondendo a vovó. Não, tipo, você mudou. Você não é essa criança. A criança que a gente conhece é doce, é meiga. Então, quando você desintoxicar um pouquinho, 2 dias... Aí ela ficou brava, entrou pro quarto, fechou no quarto. Tudo bem, deixa ela lá, brava. No outro dia, acordou, arrumou a casa, limpou lá tudo, fez café da manhã para todo mundo, esqueceu o celular. 2 dias ela estava a coisa mais linda do mundo. Então, assim, dá resultado se a pessoa for rígida, se a pessoa fazer, se a pessoa segurar a palavra dela. Falou que vai fazer, faça. Para de ficar prometendo coisas que você... se você fizer isso, eu vou não sei o quê. Se você fizer isso... Cara, para. Seja de atitude, postura. As crianças sabem disso. As crianças conseguem ler a sua postura. Então, falou que vai fazer? Só fala uma vez, faz, tem aquela atitude, espere o tempo passar e pronto. E você não vai perder o amor do seu filho porque você está sendo uma pessoa que está educando, sabe? Por isso que, às vezes, tem muita gente que vem, inclusive, na internet fazer comparação, né? De como é que era a educação lá nos anos 80, os anos 70, e compara tudo. E a gente vê. Eu vou falar uma coisa para você. A minha infância, vamos dizer assim, sabe aquele negócio de levar palmadas? A gente não pode estar falando muito aqui porque na minha época mesmo... eu levava os pais espancavam mesmo, né? Era sem dó, né? Mas estava tudo certo. E tem gente que diz, mas isso causa, como é que é... Deixa trauma, não sei o que é trauma o quê? Me ensinou foi ser homem, foi ser hoje ter o caráter que eu tenho. E eu vou dizer pra ti, não tô dizendo pra ninguém espancar ninguém, claro. Mas eu tô falando o seguinte, o que você falou aqui agora, a gente tem que aprender a dizer não.
E às vezes, E ser firme. quer explicar Firme no não. exatamente, e quer explicar o não. Fica com dó, porque não sei o quê, porque não, eu tô fazendo isso, quer justificar, vou tirar o teu telefone, porque tudo bem, não fica bravo com o papai, não fica bravo com a mamãe. Gente, se for desse lado, desse jeito não vai funcionar. Os pais estão querendo ser amigo dos filhos. Estão esquecendo que a postura deles, Deus colocaram eles como pais para ensinar, para educar. Tá até na Bíblia, né? Educar. Então, os pais estão querendo ser amigos e estão deixando de ser pais. Você tem que ter postura, você tem que ter autoridade, você tem que saber o que você está fazendo. Deus te deu, eu penso assim, Deus te deu o dom de pôr uma vida na sua mão, na sua responsabilidade, para você educar para o mundo. Você vai lá e vai fazer tudo que aquela vida quer e vai fazer ela ir para o mundo, tipo, e lascar o mundo, né? Falando assim. Claro que não, você tem que educar, seja rígido, vai até no final, prometeu uma coisa, faz até lá, cumpre, põe sua palavra, mostra o que é autoridade, mostra o que é postura, o que é uma decisão. Ele vai saber, opa, como minha mãe é assim. E em relação a apanhar, cara, minha mãe tinha um rei de couro, vou contar isso pra vocês, pendurado na cozinha, do lado do filtro, que ela ganhou do bisavô dela, pensa. Era um rei que ele fazia assim, ó, ele ia no chão, assim. A minha mãe não falava nada, a minha mãe falava uma vez. Olha o que aconteceu uma vez, que eu lembro direitinho. O meu avô tinha sabe aquelas mercearias de interior de Minas Gerais? O meu avô tinha uma e a gente saiu e a minha mãe falou assim, se vocês pedirem doce pro pai, vocês vão apanhar quando vocês voltar. A gente chegava lá, o vô com aquele tanto de doce na mercearia. Nossa, e a gente comia. Minha mãe caladinha. Minha mãe foi embora, ela pegou uma varinha assim de marmelo e foi só limpando a varinha assim, ó, lá na estrada, que a gente morava numa roça. Chegou em casa, mas ela bateu nesses 3 meninos. E bateu nesses 3 meninos de varinha mesmo, e bateu. E a minha mãe... tu não apanhou junto? Os 3, eu e meus 2 irmãos, né? Bateu no nós 3, e nós apanhamos, cara. E você acha que nós depois pedimos bolo, doce pro meu avô? Nunca mais a gente chegou lá e pediu, aprendemos a lição, tipo. E ela era assim, ela falava e ela não ficava tipo assim, não sei o que. Não, eu te avisei uma vez. Então é uma vez, te avisei, acabou. E ela ia lá e cumpria, ela fazia, entendeu? Não, tem cada coisa assim que... Se eu for contar minhas histórias aqui, o podcast tá virando pra história, né? Eu tenho que contar um dia isso, né? Eu vou contar uma aqui. Eu fui criado pelos meus avós, né? Não fui criado pela minha mãe e meu pai. Fui criado pelos meus avós. Até meu avô morreu quando eu tinha 10 anos. Mas, assim, o meu avô, ele era uma pessoa muito, digamos, enérgica, um cara... Mas só que ele era conhecido pela seriedade dele. É um dos caras mais honestos que tinham lá no bairro lá, naquela época, né? Tinha, acho que 250 pessoas no bairro. Hoje tem 250 famílias. Mais, acho. Bom, mas não era isso que eu ia falar. O meu avô sempre ensinava as coisas, educava do jeito que era. E aí, se respondesse, se fizesse coisa, apanhava. Respondia e apanhava. Então, eu apanhava todo dia, né? Aí eu, quando era criança, não era fácil. Aí ele me ensinou o seguinte, nunca, quando tiver 2 adultos conversando, nunca passa no meio deles sem pedir licença. Pede licença e passa. Só que ele não explicou. Depende de onde estiver bloqueando uma porta, estiver em algum lugar que não tenha, que tu precise passar ali. Aí tinha um senhor que era amigo do meu falecido avô, e ele ia, não digo todos os dias, né, mas ele ia com frequência, todas as semanas. Eles sentavam lá, porque eles negociavam gado, e o meu avô plantava na roça, todas aquelas coisas. E sempre sentavam na calçada, geralmente no final da tarde ali, fresquinho, né, tal, e conversando. Aí assim, vou testar o que o vô falou pra mim. Os 2 sentados na calçada, um do lado do outro, conversando. Gente, cheguei, dá licença, fui passar ali no meio deles. No que eu passei, eu já voltei de ré, né? Puxado pela orelha pelo meu avô. Já tirou a cinta na frente do amigo dele mesmo e pá. Aí eu não entendi mais nada. Não entendeu por que você apanhou? Eu fui entender depois de adulto, né? Eu não entendi porque eu apanhei. Nunca mais eu passei no meio de ninguém, né? Nem pedindo licença, não passei. Mas depois que a gente vai crescendo e vai entendendo, pô, mas tinha tanto espaço. Pra que eu vou fazer aquilo ali? Só que assim, ó, criança... É coisa de criança. Só que o meu avô também não quer nem saber, certo? Que já veio dos avós dela, qualquer coisa era espancava mesmo com vontade, né? Então, era o jeito deles de educar. Mas se fosse ver a lógica, não. Mas só que ele podia ter explicado, né? Então, hoje, se eu fosse falar isso para minhas filhas, eu ia fazer... acontecer isso, pede licença, seja educado. Mas se não
não der para passar, passa. Agora, se tiver outro lugar, contorna, por desvia, favor. né? Lógico que eu não vou fazer a mesma coisa, né? Mas... Então, todo mundo tem uma história para contar, é isso que ele fala para ti. E eu vejo assim, ó, a questão de... Porque às vezes as pessoas confundem muito educação com instrução. O professor, ele instrui, né? Mas a educação, bem que na minha época o professor também educava. E era bom pra caramba, né? Quem nunca levou um puxão de orelha da professora? Né? Quem nunca? Pelo menos quem é Ixi, a minha mãe foi minha professora de primeiro ano. A minha mãe me usava como exemplo com os outros. Pra você ter uma ideia, o tanto de trauma que eu devo ter tido, né? E virei professora. Não, eu brinco, eu falo que a minha mãe, ela usava eu e meu irmão como exemplo, porque ela não podia bater no filho dos outros, mas no filho dela, ela podia. Ela podia. Então, a gente era os exemplos. Então, eu sou bem mais velho do que tu, imagino, né? Pelo menos uns 20 anos, acredito. Então, na minha época, as professoras... E não tinha esse negócio de e a mãe de ficava reclamar. do lado da professora. Exatamente. Não tinha nessa de a mãe vir no outro dia ali. Porque bateu... Essa nunca ouvi uma positiva, história né? dessa. Pelo contrário. Apanhou. Fez o quê? Chegava em casa, apanhava de novo. Exatamente. Chegava em casa, tu aprontou. Então vai. Porque o pai não queria passar vergonha de que o filho era mal educado. Era isso que tinha. Aí não tinha problema de delitos, digamos, de... O que eu acho, assim, que faltou um pouquinho na época, quando a gente era criança, era, por exemplo, o que eu vejo hoje que os pais podem fazer a mais é deixar as crianças serem mais autônomas. Por exemplo, assim, fez alguma coisa. Você quer que a sua criança pegue essa garrafinha e coloque a água aqui dentro. Os nossos pais iam falar, abre a garrafa, põe lá dentro a água. E se a gente começasse a fazer e não fosse do gosto deles, eles iam falar, pode deixar, menino, não é assim que eu quero que você faz, não, né? Pode deixar que eu pegue e faça. E tirou a autonomia da criança. Sim. Então, o que eu vejo hoje é que os pais não precisam ficar falando tanto não, mas pode deixar a criança errar. Porque a gente não tinha tanto esse erro. A gente não tinha tanto essa oportunidade de errar. Porque se a gente começasse a errar, os pais vinham e já batiam na gente. Então, assim, uma coisa é corrigir a educação em relação a criança ser mal educada, a criança bater no coleguinha e tal, você chegar e corrigir. Mas em relação à autonomia, isso precisa de ser muito diferenciado entre os pais, porque isso aqui reflete muito nos filhos, quando eles forem adultos. Deixar os filhos errar e não querer que saia da maneira que os pais precisam é muito importante. Então, tem que saber, qual que é o tipo de erro que o meu filho está fazendo? Será que é só um erro de criança? Abriu aqui e colocou a água de forma diferente. Tudo bem, não tem problema, não é um erro, não preciso de apanhar por causa disso. Agora, mandou o coleguinha ir lá para aquele lugar e não sei o quê, e mandou a professora, por exemplo, porque hoje o que nós estamos vendo são isso. São crianças mal educadas com professora. Então, aí já faz a intervenção diferente. Só que os pais não estão sabendo diferenciar o que eu vou educar o meu filho, o que eu vou falar não, estão falando não para coisas que não precisam de falar não, e estão falando sim para coisas que realmente precisariam ser não, sabe? Tem essa diferenciação. Thaís, eu vejo o seguinte, o que tu falou aí, ó, eu até vou te fazer uma pergunta sobre isso. Por exemplo, eu falasse uma coisa aqui que eu concordo contigo, que antigamente eles não davam oportunidade de a gente errar pra gente desse jeito. Eles eram muito radicais, não tinham paciência, né? Era como eles foram criados, né? Exatamente. Agora, por isso que eu não culpo. Eu não culpo a minha mãe, pelo contrário, eu agradeço ela ter botado no mundo, tá? Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, só que ela também não teve instrução. Sim, não teve instrução nenhuma. Só que assim, ó, hoje, a gente tendo discernimento das coisas, aprendendo, o conhecimento está aí para você buscar. Qualquer pessoa, exatamente. Porque eu não sou daquele que acredita que pau que nasce torto, morre torto, de forma alguma. Você consegue se tornar direito, vamos dizer assim. E eu acredito muito nisso, mas só que depende de você querer fazer. Agora, voltado para esse lado aí, se, infelizmente, a gente não consegue dar autonomia para os professores daquela época, como era naquela época, até os próprios pais, eles não têm mais aquela autonomia de ser mais firme com os filhos, porque se os filhos pegarem, tu tá me maltratando, tá? Liga para a polícia, o pai vai preso e o filho... Acontece esse tipo de coisa. Eu quero te perguntar, então, em cima disso o seguinte, como... Porque eu vejo que você também acredita que o tipo de educação daquela época ele era mais eficaz, vamos dizer assim, né? Sim. Ensinava mais pelo exemplo. Como que você hoje, porque o que você quer fazer é restaurar um pouco daquela época, não a agressividade dos pais, mas a forma de a criança respeitar, posicionamento. Posicionamento, isso. Como que você hoje consegue, dentro do teu programa, aplicar isso, fazer com que os pais, porque haja paciência para lidar com os filhos hoje, né? Não é fácil,
mas que eles não... que eles consigam, sem ser enérgico, trazer essas crianças que hoje são tudo mimizento, vamos dizer assim, né? Exatamente. Como que você consegue aplicar isso? Fazer as crianças seguirem a linha que deve ser seguida sem que tenha essa pressão do que hoje você não pode mais fazer no passado. Só que para mim é errado. A pessoa é o seguinte, você só cresce se você está passando por uma frustração ou por uma necessidade de crescer. Porque se você estiver cômodo aqui, eu tô cômodo, para que eu vou crescer? Então, se você não coloca o seu filho em desafios, o seu filho vai ser uma criança que vai viver na média. Então, os pais têm que tirar isso da cabeça de pôr os filhos em bolha. Não tem que pôr meu filho numa bolha, que eu tenho que proteger meu filho, eu não posso fazer o que minha mãe fazia. Claro que eu posso fazer o que a minha mãe fazia de uma forma diferente. Sim. Eu posso ser rígida de uma forma... Eu não preciso de pegar o rei de couro que a minha mãe pegava e bater com o rei de couro. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um posicionamento de falar isso agora não é a hora e não é a hora. E eu que mando na minha casa. Então, assim, isso vai muito de postura dos pais. Quando a gente trabalha, quando eu trabalho com as minhas mães lá, eu deixo muito especificado o que cada mãe pode fazer, o que cada criança tem que fazer. E uma coisa que eu tento construir vamos construir junto as regras da nossa casa? Porque se você trazer o seu filho para construir junto as regras da sua casa, quando ele sair daquela regra, você vai falar assim, opa, vem aqui. Sabe aquelas regras que estão ali no quarto, ali na nossa parede? Você ajudou a fazer. Então, quer dizer que você está saindo da regra. Se você trouxer a criança, ela vai sentindo a responsabilidade de fazer as regras, de seguir as regras, porque ela ajudou a construir. Agora, o que acontece muito o pai e a mulher chegam e falam, a regra aqui de casa é essa aqui, você tem que seguir. Só que a criança não sabe o que está seguindo, igual você falou. Por que eu não posso atravessar? Mas não te passou o motivo, não te passou a regra, ou vamos construir uma regra junto. Isso falta muito hoje. Um dos maiores assim, né, índices por causa de... questão financeira, tipo, tá devendo muito, cartão de crédito, é justamente a falta de conversa entre os pais com os filhos. Certo. Então, esse diálogo, essa falta de reunião, vamos explicar como é que tá a nossa situação financeira, fica protegendo o filho não precisa saber que a gente está devendo, claro que precisa. Conta pro seu filho o que está acontecendo, pede a ajuda do seu filho, olha, aconteceu isso, a gente está passando por isso, a gente não é assim, a gente está passando por isso, vamos tentar trazer uma solução juntos? Traz o filho para fazer regra, traz o filho para ajudar na solução, traz o filho para ver o problema. Vai passar frustração? Vai passar a família inteira frustração. Se o pai e a mãe estão economizando, por que o filho não está economizando? O que eu fico impressionada é que, às vezes, o imigrante vem para cá, se sacrifica, o pai e a mãe, trabalha muito, tenta fazer, tipo, o máximo que ele pode para chegar para a criança e dar tudo para a criança de mão beijada. Tudo. A criança do imigrante tem iPhone do ano, tem não sei o quê, vai aonde que quer e tal. E não está sacrificando. A criança, ela está sacrificando, assim, de largar o país dela, de vir para cá. E aí o pai quer dar bens materiais para suprir outras áreas. Certo. Isso é errado. Traz a criança para... Vamos fazer a regra na nossa casa? Qual que é a parte aqui? A gente faz, sei lá, a gente faz 5 mil por mês. A gente tem isso aqui de despesa. Quanto que a gente vai tirar para a gente poder fazer alguma coisa em família? E a criança vai falar, eu acho que a gente deve tirar 600. Aí o pai vai vir falar, não, eu acho que 600 vai ser meio pesado, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Aí a criança vai abaixando, vocês vão entrar num consenso juntos. E ela vai começar a entender que tem essas regras para seguir, que ela ajudou a construir. Então, é muito fácil. As pessoas acham, assim, que é muito difícil. Não sei o quê. É porque precisa de presença, precisa de tempo. E quando você não dá esse tempo, aí fica difícil. Porque se você chegar e só impor, a regra daqui de casa é assim, acorda cedo porque a casa é minha. Então, quando você fizer 18 anos, você faz o que você quiser, né? Que a maioria dos pais fazem isso. Mas não é. Olha, a gente vai fazer essa regra aqui de fazer isso, 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 porque acordar cedo vai te ajudar a ter boas notas, vai te ajudar a estudar melhor, vai te ajudar a dormir cedo. Você precisa de ter um sono de qualidade. Por causa disso e disso. Vamos combinar todo mundo fazer? Você que é pai, eu que sou mãe e o nosso filho? Então, o filho vai fazer, porque você está fazendo, eu estou fazendo. Agora, se os pais não fazem, a criança não vai fazer. E deixa os filhos passar por frustração. Tem que passar por frustração. Tem que passar. Não vai matar ninguém, né? Senão vai... Senão fica essa geração mimizenta que tá, porque o meu pai fez tudo para mim. Eu conheço pessoas que os pais chegaram aqui, trabalharam muito, muito mesmo, e as crianças não podiam fazer nada, ficavam só dentro de casa enquanto os pais trabalhavam, mas, ao mesmo tempo, ganhava maquiagem, ganhava celular, ganhava perfume caro. E hoje, com 14 anos, a criança está dormindo fora de casa. Com 14 anos. Tipo, fugindo à noite para ir namorar. Então, será que é realmente isso que seu filho precisa? De bens materiais? Ou será que é você sentar ali com ele e ensinar, sabe?
Então tem isso. Deixa o filho passar por frustração, escutar um não de vez em quando não mata ninguém. Precisa de escutar um não. Ah, eu quero comprar isso. Ah, quer? Então vamos ver aqui o que você precisa de fazer. Igual eu fiz com a minha sobrinha. Quer o celular? Vamos ver quanto que é, quanto você precisa de fazer por dia. Você vai ficar aqui quanto tempo? 2 meses. Então você precisa de fazer isso aqui por dia. Então como que a gente vai trabalhar? Você quer ir trabalhar com as minhas meninas? Demorou, então você vai trabalhar com as minhas meninas. Então ela ficou 2 meses, comprou o celular dela e foi embora super feliz. Mas Legal. tem que passar por frustração, né? Exemplo. Isso não mata ninguém, só faz crescer, né? Só faz crescer. Só faz crescer. Muito legal isso aí. E hoje você, nessa sua mentoria, você encontra diversos tipos de famílias. Umas que já estão mais avançadas, umas que já estão fazendo alguma coisa. Sim. Aí você tem uma metodologia separada para cada uma? É individual as tuas mentorias? Então, eu tenho de uma mentoria que são individuais, mas eu tenho mentoria em grupo também. E essa que a gente fez por último foi em grupo e eu tinha crianças de 5 aninhos, que é a coisa mais linda do mundo. E eu tinha um de 13 que já até investe na Bolsa de Valores aqui dos Estados Unidos. Então, veio dele investir. Então, eu acompanho pelo grupo, a gente faz as atividades, cada pai adapta pelo seu filho, pela sua faixa etária, mas, ao mesmo tempo, eu ajudo como um todo, como um grupo um todo. E aí, a gente começou com a parte sobre o valor do dinheiro, o que é o dinheiro, qual que é a história do dinheiro, o que a gente precisa para fazer o dinheiro. E aí a gente terminou agora, que a gente vai finalizar com uma feira de empreendedorismo, que vai ser agora em julho. Então a gente vai fazer uma feira de empreendedorismo com essas crianças. Mas elas já venderam, elas mesmas, já venderam coisinha Quando em casa. Quando vai ser essa feira? Essa feira vai ser no dia do Summit, Não por isso que brinca. eu vou trocar, tá? Já vou Meu trocar Deus. o dia. Vai ser dia 28, mas eu vou trocar o dia. Acho que eu vou passar pro dia 21. E vai Dia ser lá em 21. Maryland, porque os meus mentorados estão em Maryland. Você vai antecipar? Isso, eu vou antecipar uma semana. Ah, maravilha, então, maravilha. E é só para os teus mentorados essa feira? Essa feira eu vou abrir para os meus mentorados e se sobrar alguma vaga, a gente vai convidar alguma família que tenha filhos também que queira participar. Então, por enquanto, vai ser somente eles, porque eu fiz o direcionamento, eles já sabem o que eles têm que fazer com dinheiro. Então, assim, eu já trabalhei com eles. Opa, vendi, ganhei $1. Eu posso gastar somente 50% do meu $1. Aí os outros ali eu vou guardar e vou devolver 10 para Deus. Então, isso eu trabalho com eles na mentoria também. Então, eles sabem, quando a gente conversa, eles já sabem que eles têm que guardar um pouquinho, gastar um pouquinho e devolver um pouquinho para Deus. Então, assim, eles já têm esse direcionamento. Eles já sabem também o que é custo. Ah, tem um produto, quanto que é o custo do meu produto? Então, assim, as minhas crianças, elas não vão lá e acham que tudo é lucro. Ah, tudo é lucro. Não, tudo não é lucro, não. Quem dera se tudo fosse lucro, né? E aí a gente trabalha eu trabalhei com eles 8 semanas e aí a gente vai fechar agora. Oh, que legal, Thaís, que legal. Bom, e líderes do futuro? Estás pensando em quando voltar com... Então, foi Fizesse um evento até agora. Isso. Mas o que é o teu projeto? Para esse ano ainda tu vai fazer alguma edição? Então, na verdade, eu fiz o Líderes do Futuro em fevereiro. Foi um evento maravilhoso lá em Washington. Na região nossa ali foi um primeiro evento grande, né? Que teve o Davi Braga, teve a Sofia. E agora eu estou pensando em fazer eventos menores, onde eu possa trazer mais para perto crianças, porque eu fiz mais voltado para os pais. Então, agora eu penso em fazer alguma coisa voltada para a família, onde os pais vão estar, por exemplo, ouvindo as palestras e os filhos vão estar comigo aprendendo educação financeira. Então, eu quero fazer uma coisa meio assim, menor, onde eu possa estar ali com, por exemplo, 20 crianças, mas ao mesmo tempo vai estar ali 20, 25 pais ouvindo e aprendendo, sabe? Fazer eventos menores. Eventos menores. É. Boa ideia, boa ideia. E aí, eu junto com o Wagner, nós vamos fazer um Líderes do Futuro e o Summit que Pois vai agora. colocar 5 mil pessoas. Se Deus quiser, né? Vamos sim, com certeza. Os eventos, né? Eu estou começando nesse mundo de eventos, a fazer meu próprio evento, vamos dizer assim, né? O Summit, mas eu vejo que o meu, eu não chamo mais de evento, né? Eu chamo de movimento. Porque é isso que eu quero causar. Eu quero um movimento, que nem o teu. Se tu for analisar... É mudança, a gente quer mudança. Exatamente. Estamos atrás de marcar uma geração, de fazer algo diferente do que vinha sendo feito. Porque quando evento pode ser um evento musical, um evento até de palestras motivacionais, tudo. Mas só que assim, eu vejo a motivação igual um banho quente, né? Ele pode durar 5, pode durar 10 minutos, enquanto você está embaixo do chuveiro quente. Depois passou. A disciplina então, é diferente. É aquela dopamina momentânea ali, né? É diferente, exatamente. Agora, se não houver disciplina, se não houver ação, você está fazendo, não adianta. Você, digamos, perdeu... Não é que perdeu. Tudo é válido, mas
Porque se eu falar que perdeu, eu também tô Não, é desvalorizando os necessário, eventos. tipo Não, assim, é necessário. Pra mim foi bom um evento onde eu virei a chave no início do ano passado, igual eu falei. Só que se eu não tivesse a disciplina de estar fazendo desde aquele evento, eu não ia estar onde eu tô hoje. Então, o evento te vira a chave, mas a disciplina que você tá pregando é o que vai fazer você chegar lá. Exatamente. Eu vejo que assim, ó, qualquer tipo de evento voltado para isso, né, tirando os musicais, mas eventos de palestras, eles são, digamos, um despertar. Você pode ver que existe algo a mais, existe um conhecimento que eu posso buscar. E quando você faz evento tipo Líderes do Futuro, como tipo Summit, já é o quê? Uma ativação. Exato. Você já deixa de apenas mostrar para as pessoas, para você ativar elas a fazer algo diferente. Então, esses eventos eu dou muito valor. Os eventos que ensinam, que você sai de lá com o mínimo, o básico para você não fazer mais do que você está fazendo ontem, para você fazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, é até clichê isso, né? Eu sempre pergunto para as pessoas sempre dão a mesma resposta. Se você fizer o mesmo que você fez ontem, mesmo resultado? Mesmo resultado. Eu discordo, não é? Não, depende do que é. Não. Eu acho assim, ó, é o mesmo resultado se você bebe. Você vai ter o mesmo resultado. Pior. Não, depende, porque pode ser pior, né? Tudo piora. Olha bem, vamos lá então falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar primeiro do tempo. Ontem você tinha 20 anos, amanhã você vai ter 21. Ou seja, você já envelheceu. Perdi um pouquinho aí. Se for na parte financeira, o ano passado você faturou no ano $100 mil. O que você comprar com $100 mil o ano passado, em 2024, você não vai comprar as mesmas coisas em 2025. A inflação sobe. Ou seja, então tudo, até os resultados que você fez, se você continuar fazendo os mesmos resultados, você vai ter as mesmas coisas, você vai ter resultados piores. Porque o tempo diminui para você. Ou a parte financeira vai diminuir para você por causa da inflação. Então, se você analisar todas as outras coisas, né, eu estou usando só esses dois básicos, é pior. Então, ou seja, você de qualquer forma, você se força a evoluir um pouco mais. E para você evoluir muito, não precisa você querer evoluir tudo de uma vez só. Basta evoluir 1% a todo dia. Se você todo dia melhorar um pouquinho, hoje eu vou fazer um pouquinho melhor, hoje eu vou conseguir um cliente a mais, hoje eu vou melhorar. Quem é house cleaner, no caso que você falou que tem empresa de house cleaner, eu vou fazer um pouquinho melhor para essa cliente aqui hoje. Amanhã ela vai ver, eu vou indicar mais uma cliente para ela porque ela fez isso aqui, um agrado a mais. Então, eu vejo que esse tipo de coisa não tem como a gente dormir no ponto. A gente precisa estar evoluindo sempre um pouquinho a mais. E isso é em tudo. Mas falando de evento, é o que eu queria te falar, porque eu não estou aqui, porque tu é minha amiga, eu te chamo puxando a atenção, puxando o saco do Líderes do Futuro, não, é por causa do projeto. É um projeto legal. Você pegou algo que ninguém faz. Você está fazendo algo diferente, então o sucesso é iminente. É só você continuar, não desistir. Exato. E eu acredito que você vai preparar uma geração, lógico, não é para agora, mas para daqui 10, 15 anos, que vão... comecei lá com a Thaís, aprendendo diferente. Ou os pais falando dos filhos, ou até mesmo os filhos falando. Foi através da Thaís que a gente conseguiu. Quer mais aguinha? Tem mais aqui. Mas isso que você falou é o que eu tenho muito comigo. Se eu conseguir mudar a vida de uma criança, eu não estou mudando a vida de uma criança. Eu estou mudando a vida daquela criança, do filho daquela criança e dos netos daquela criança. Então, se eu conseguir não atingir, muitas pessoas, mas se eu atingir algumas pessoas de uma forma muito intensa e mostrar o quanto é importante falar do dinheiro, saber lidar com o dinheiro e ter isso, né, como uma coisa básica da vida. Você come todos os dias, você tem sentimento todos os dias e você mexe com dinheiro todos os dias. Então, isso a gente tem que trabalhar todos os dias para melhorar. E isso não é só naquela criança, é na geração que vai vir depois dela. Então, para mim, é assim, plantei a semente em uma, mas eu vou colher daqui 3 netos lá, né? Lá no neto, no bisneto daquela criança. Sensacional. Thaís, aproveitando já que você estava... Vamos fazer o encerramento? Já deu 40 minutos aqui, né? Então, vai lá, já sabe como é que é. Olha para tua câmera aí, deixa aquela mensagem para nós. Thaís vai estar de novo no próximo Summit, dia 28 de junho, aqui em Malden. Se a gente não mudar a data de novo, né? Mas espero que não. Espero que dê tudo certo dessa vez. Que vai ser realmente um evento
Extraordinário experimento. Extraordinário. Dessa vez vai ser muito melhor ainda do que já foi o primeiro. Bom, Thaís, então vamos nos despedir do podcast. Desde já eu te agradeço, né, por estar mais uma vez aqui com a gente. Sempre um papo muito agradável. E em cima disso eu te pergunto, como é que vai ser a tua palestra no Summit? O que as pessoas vão aprender contigo dessa vez lá? Boa. Então, gente, ó, se você ainda não comprou seu ingresso do Summit, pode comprar, que eu te garanto que você vai sair de lá pelo menos com atividade pra você fazer com seu filho. Porque a minha palestra, ela tá redondinha pra gente só fazer atividades. Porque se você não sabe o que fazer, eu vou te ensinar. Então, lá no Summit, eu vou te ensinar habilidades, vou te ensinar ferramentas para você chegar em casa, aplicar com o seu filho. E eu tenho certeza que é só aplicando essas atividades que eu vou dar lá, o seu filho já vai ter outros resultados. Então, o seu filho já vai entender um pouquinho do dinheiro, ele já vai entender um pouquinho sobre como vender, como negociar, como que ele pode fazer dinheiro e comunicar melhor, porque nós comunicamos todos os dias, pessoas que é boa de comunicação são pessoas mais sucedidas, com certeza. Então, eu vou estar lá fazendo essas atividades com os pais, porque eu tenho certeza que os pais vão divertir também, viu, Wagner? Eu quero fazer umas atividades com os pais dessa vez. Falando nisso, assim, ó, vamos dizer, você vai ensinar pais que não tiveram educação financeira também para eles ensinarem para o filho. Mas dentro do teu programa, é possível mudar os pais também, não? Com certeza. Isso eu tô vendo, porque a minha mentoria é assim. Num dia eu encontro com os pais e eu passo para os pais as atividades que os filhos vão fazer no outro dia comigo. Só que aquilo ali eu preciso de explicar para os pais o porquê. Então, quando eu falo, olha, amanhã eu vou encontrar com o seu filho e o seu filho vai fazer essa atividade por causa disso, 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 eu gostaria que você trabalhasse isso, e vocês precisam de fazer durante a semana a atividade. Então, vou dar um exemplo. Os pais não têm metas. Eu descobri que os meus pais não têm metas, isso já tem um estudo na Harvard que fala que a cada 10 pessoas, 7 não têm metas. É muito ruim, muito ruim. O que eu faço? Uma atividade é fazer meta familiar. Para o meu filho fazer a meta, eu sou obrigado, como pai, a sentar ali. Então, os pais que entraram para a minha mentoria sem meta, eles vão sair da minha mentoria com uma meta. Então, aí eu já vou colocando devagarzinho nos pais também essa necessidade de mudança. Porque muitas das vezes os pais são realmente, assim, pessoas que estão devendo, que estão passando por divórcio, que têm instabilidade muito grande, que tiveram traumas muito grandes. Então, devagarzinho, por eles estarem fazendo com os filhos, eles também vão tendo resultado com eles. Então, eu acho isso muito legal, porque não é só a criança. Eu poderia falar assim, olha, eu sou pedagoga, eu vou trabalhar só com o seu filho. Só que se eu trabalhar com o seu filho e você não continuar com a atividade em casa, eu estou jogando uma semente no ar. Agora, se eu trabalhar com o seu filho e o pai sentar ali 2, 3 vezes na semana para trabalhar um pouquinho com o filho, aí eu estou pondo a semente no solo, porque ali vai crescer. Então, eu preciso que o pai esteja interagindo comigo. Eu preciso que o pai aprenda as atividades, que ele saiba o porquê das atividades. E, com certeza, ele vai ter resultado bom também. Que deve aplicar na vida dele. Vai aplicar na vida dele. De forma indireta. E você pensa em, de repente, modificar alguma coisa no teu programa para você ensinar adultos também? Então, adultos eu ainda não tô com um foco. Eu acho que pra gente ensinar alguma coisa, a gente tem que ter muita autoridade no que a gente fala. Certo. Então, por isso que eu falo para crianças, e porque eu sou pedagoga, porque eu amo criança, porque eu estudei, porque eu li muito. Então, assim, eu falo para criança, eu ensino coisas didáticas para criança. Eu acho que eu ainda não tenho autoridade suficiente para ensinar para adultos. Talvez no futuro, pode acontecer. Mas, por enquanto, o meu foco é as crianças. É as crianças. Legal, bom demais. Então, agora a gente vai se preparar para o Summit, né? Que Thaís vai estar lá, então não fica de fora. Eu tenho certeza que vai ser uma aula sensacional, né? Não vai ser uma palestra, vai ser uma aula. Eu vou realmente dar uma aula. Eu sei como é que é. O pessoal que você deu depois ali no nosso programa, você também deu uma aula para nós. O pessoal gostou demais e foi muito legal. Bom, Thaís, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Espero que volte sempre. Sempre que vir em Boston, dá uma passadinha aqui no Vida Inteligente, que a gente vai ter muita coisa para conversar cada vez mais agora, né? Outros assuntos, e foi muito legal. Vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Você é uma pessoa muito legal, assim, Obrigada, a gente gosta demais de você. Obrigado mesmo por mais um dia. E você que nos assistiu até agora, obrigado a você. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, porque a gente precisa do seu like aqui para ajudar o canal a crescer. Você gostou do que a Thaís falou aqui? Divulga esse vídeo. Vai lá, clica no aviãozinho, não custa nada. Manda para um pai que está precisando agora, que não sabe muito bem o que fazer com o filho, qual direcionamento dá. Manda esse vídeo, então, lá para um pai que está precisando. Muito legal. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. A gente se vê no próximo Vida Inteligente na América.